Hoje, meus queridos ouvintes, o tema vai mexer um pouquinho aí com as estruturas, tá? Prepara o seu coração, porque nós vamos falar sobre um assunto que parece ser um assunto comum, mas não é. Nós vamos falar sobre a baixa autoestima. Nós não vamos falar de um jeito que você está acostumado a ouvir por aí, não, tá? Nós vamos mergulhar na ciência e na palavra para entender por que você se sente menos que os outros e como quebrar essas correntes hoje mesmo. Então fica ligado aqui na 104, porque o Além do Diagnóstico está começando e Deus tem para falar com você hoje, vai mudar a sua percepção de como você se vê e como você realmente é. Hoje vamos tratar de uma ferida silenciosa, que não aparece num raio-x, mas paralisa a vida, que é a baixa autoestima. Esqueça aquela ideia de que baixa autoestima, gente, é só se sentir feio ou se olhar apenas no espelho e não gostar da roupa que usou. É muito mais do que isso. Isso aí é só a pontinha do iceberg. A baixa autoestima é, na verdade, um distúrbio da identidade. É quando você se torna o seu próprio pior inimigo. Isso mesmo. Cientificamente, a psicologia chama isso de autoconceito negativo. É um filtro mental que distorce a realidade. Se você recebe 10 elogios e uma crítica, o seu cérebro vai descartar os 10 elogios e vai focar somente naquela crítica. Isso acontece porque o sistema líbico, né, que é a área do cérebro ligada às emoções, está em constante estado de defesa. Lá na palavra do Senhor, lá na Bíblia, nós vemos isso claramente, sabe com quem? Gideão. Ele estava malhando trigo lá no lagar, um lugar escondido, e por medo, quando Deus chamou ele de guerreiro valente, ele olha para trás e diz assim: quem eu? Minha família é mais pobre e eu sou o menor. Então, assim, o diagnóstico de Deus era de grandeza para ele, mas o autoexame que Gideão fez era de miséria. Mas como que isso, Tati, aparece no meu dia a dia? Como que isso aparece no seu dia a dia, querido ouvinte? Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos que talvez você nunca tenha associado que isso é uma baixa autoestima. O primeiro dele, o perfeccionismo exagerado. Sabe aquela pessoa muito perfeccionista? Você não quer ser excelente, mas você tem pavor de errar. Você não aceita errar, você quer estar certo em tudo, tudo tem que estar perfeito. Porque para você o erro não é apenas um deslize, ele é a prova de que você não presta. Então você não se permite errar, porque se você errar, você acha que você não presta, você não tem valor. O perfeccionista, ele é muito inseguro. E é uma insegurança fantasiada de eficiente. Mas no fundo, ele é inseguro. Ele acha que só vai ser aceito se ele for perfeito, se ele nunca errar. Um outro ponto também, que isso pega muita gente, a dificuldade de você dizer não. Isso mesmo. Você aceita tudo, faz o trabalho de todo mundo, dos outros, sobrecarrega sua agenda. Por que isso? Porque você tem medo de ser rejeitado. Aí você acha que se você disser não, as pessoas vão deixar de gostar de você. E aí você quer agradar todo mundo. E quando você tenta agradar todo mundo, você vai desagradar uma pessoa, que é você mesma. E esse sobrecarregamento, você vai ficar esgotada. E deixa eu falar uma coisa. Mesmo você dando sim para tudo e para todos, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Você acha que o seu valor está naquilo que você faz, não naquilo que você é. Isso é muito sério. A autossabotagem. Sabe quando algo está muito bom para acontecer, né? Uma promoção no trabalho, ou algo novo no relacionamento, alguma coisa boa tá para acontecer? Aí você começa a agir estranho ou a ficar duvidando?
Você não acredita que aquilo vai acontecer? É porque a sua mente fica te dizendo assim, tá bom demais. Já viu aquela verdade assim, tá bom demais para ser verdade? Às vezes vai acontecendo coisas boas na sua vida e você não vai acreditando. Você já fica assim, na defesa, esperando qualquer momento o trem dar errado. Você acha que isso tá bom demais para você, que você não merece. Olha só. E muitas das vezes a gente faz isso e isso é um dos sinais de uma baixa autoestima. A necessidade de ostentação. Isso a gente vê muito nos nossos dias de hoje. Muitas vezes aquele consumo desenfreado, aquela necessidade de ter a melhor marca, o melhor carro, aquela tentativa de comprar o valor que uma pessoa sente por você. Não sente por você por dentro, você quer comprar aquele valor para você se sentir valorizada e ser aceita. É uma casca luxuosa para proteger aquele interior que está totalmente fragilizado. E não estou falando aqui só de coisas materiais, de marca, de você estar ali externamente bem para ser aceita. Hoje a gente vê muito nas redes sociais a necessidade que as pessoas têm de ostentar até sentimentos, que é ostentar felicidade, que é ostentar nós, né, no meio evangélico, quer ostentar às vezes bênção, milagres, mas aquilo ali é tudo de fachada. Quer passar uma imagem que na verdade você não está vivendo. Você acha que para ser aceita você tem que ser perfeita ali na rede social. Aquela família de margarina. Isso é muito sério. Sabe por que isso é muito, muito sério? Porque isso causa um impacto muito grande nos relacionamentos da gente e a nossa saúde. A baixa autoestima, ela é contagiosa. E ela contagia nos relacionamentos. Em geral, o que a ciência chama de ciúme retrospectivo ou dependência emocional. Porque a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela é insegura. E quando você é inseguro, nada para você tá bom. Você questiona tudo que acontece com você e tudo ao seu redor. E ainda por cima você se senta numa cadeira de vítima. Você acha que tudo é porque estão olhando para vocês, é porque não acreditam em você, é porque estão duvidando de você, ou quem acredita em você, você acha que a pessoa está querendo te bajular porque você não merece aquilo. Vocês estão me entendendo? Então, baixa autoestima vai muito além de você simplesmente, às vezes, não querer se cuidar ou olhar no espelho e se achar feia. Isso é muito superficial, perto do que realmente a baixa autoestima causa nas pessoas. Como eu não me amo, eu sufoco a outra pessoa. Então, eu fico exigindo prova constantemente de amor. Aquela pessoa que precisa ter aquela necessidade de aprovação, de palavras de aceitação o tempo todo. É claro, gente, que a gente gosta de ser elogiada, a gente gosta de palavras de aceitação, a gente gosta de ser validada. É bom para nós, para o nosso ego, mas aquilo não pode ser a motivação principal do seu bem-estar. E tem pessoas que exigem isso o tempo todo. Esposas exigem dos maridos, marido das esposas, dos filhos. Muitos pais exigem dos filhos. E por aí vai. Amigas, tem muitas amizades aí que a pessoa sufoca a outra e às vezes nem aceita a outra amizade ter outros relacionamentos. Então, isso é muito sério. Isso, sabe o que acontece? Isso adoece o nosso corpo, querido ouvinte. Nós já aprendemos, temos falado, se vocês veem muito, né, na internet, palestras, que a nossa mente, a nossa saúde mental, ela é responsável pela nossa saúde física. Então, se na nossa mente não tá fluindo, o nosso corpo vai sentir. Olha o que causa. O estresse de nunca se sentir à altura, né? De você achar que nunca tá ali, nunca é o suficiente, ele eleva o seu cortisol.
E o que o cortisol faz? Ele vai gerar insônia, queda de cabelo, problemas na pele. O seu corpo começa o quê? A gritar o que a sua alma não está conseguindo mais carregar. Olha só, eu vou compartilhar com vocês um exemplo que o Senhor deixou lá na Bíblia para nós. O exemplo de Mefibosete. Lembra dele lá em Samuel 9? Quando acabar o programa, vai lá em 2 Samuel 9 e lê essa parte, essa história. Ele era da linhagem real, mas ele não se via assim. Ele se via como, desculpa a expressão, ele se via como um cão morto. Ele morava lá em Lodebar, que no original significa lugar sem pasto, terra do esquecimento. Ele morava lá. A baixa autoestima dele, a baixa autoestima de Lodebar, ele levou exatamente para o próprio nome. E hoje muita gente está em Lodebar. O que significa Lodebar? Lugar sem pasto, terra do esquecimento. Ele faz você aceitar migalhas de afeto, ele faz você aceitar migalhas de salário, migalhas de respeito, porque você acredita que aquele banquete não é para você. Isso é a parte que nós falamos muito da autossabotagem. A gente acha que a gente não é para mim. Chega as pessoas veem em você que você é capaz, que você pode, às vezes te procura te oferecendo uma oportunidade porque acredita no seu potencial e você mesmo não acredita. Você mesma acha assim, não, isso não é para mim, eu não vou dar conta. Não consigo. Isso também é um grande sinal. Isso não é humildade. Pode às vezes vir disfarçado, nossa, fulano é tão humilde. Porque tem pessoas que se vangloriam, a soberba entra, e tem pessoas que acham que não é capaz, mas não é porque ela é humilde, é porque ela realmente acredita que não é capaz e se sabota. Ela tem uma baixa autoestima. Como que nós vamos fazer, Tati, então, para identificar e tratar isso? Se eu falei algum ponto aqui, neste momento que você às vezes tem se identificado e nunca tinha observado isso, talvez você não está com baixa autoestima, mas tem alguns sinais. E os sinais, gente, quando ele aparece, eles têm que ser identificados para a gente poder tratar. Você não vai esperar. Eu brinco assim, tem várias luzinhas dentro da gente, né? Apitou uma luzinha, já fica atenta, não espera apitar tudo, não, e dar pane, não. Então, todos os sinais a gente tem que levar em consideração. Porque nós não queremos esperar chegar num diagnóstico, não é mesmo? Olha só, como que a gente vai identificar? Se você se compara constantemente, se você se sente um impostor no seu trabalho, ou se você se invalida nos seus próprios sentimentos, o sinal vermelho tem que estar aceso, tá? O que é se sentir impostor, Tati? É o que eu falei. É você achar que aquele cargo no seu trabalho é demais para você, que você não merece aquilo, você está sendo um impostor. Tem o síndrome do impostor, depois eu posso trazer aqui, que ele é bem amplo, a gente pode estar falando sobre ele um pouquinho. Então, se o sinal está vermelho, você vai prestar atenção. E o tratamento vai envolver 3 pilares que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta manhã. Primeiro pilar, uma restauração cognitiva. É o que Paulo diz lá em Romanos 12:2. Renove a vossa mente. É parar de escutar nas mentiras que te contaram a infância inteira. A ciência chama isso de desafiar os pensamentos automáticos. Quando o pensamento vier, eu sou um fracassado, eu não consigo, eu não vou dar conta, eu sou burro, você vai responder com fato. Eu cometi um erro, mas eu não sou o erro. Eu não sou fracasso. Você vai blindar. Para você blindar, você tem que identificar esses pensamentos. Na hora que o pensamento vier, você blinda. Alguém te ofereceu algo, te ofereceu uma proposta, uma oportunidade. Aí você fala assim, não, mas eu não dou conta.
Eu dou conta, posso nunca ter feito. No meu trabalho, às vezes acontece de pessoas me procurarem querendo que eu faça um produto que eu nunca fiz. Aí antigamente eu falava assim, eu não sei fazer. Como que eu não sei? Talvez eu não, né? Aí eu mudei a forma de falar. Falei assim, olha, eu nunca fiz. Mas se eu pegar para fazer, eu faço. Eu vou aprender e vou fazer. Você pode, não é que você não sabe, você talvez nunca fez. O dia que você fizer, vai sair. Eu, Tatiane, nunca fiz um mocotó. Eu gosto, tá, gente, de mocotó. É muito bom, principalmente quando é feito pelas outras pessoas. Aí se você me pergunta, Tati, você sabe fazer mocotó? Eu vou te responder, eu nunca fiz. Mas o dia que eu sentar pra fazer, eu vou pegar a receita, vou seguir direitinho e eu te garanto, meus queridos ouvintes, que vai sair um mocotó muito gostoso. É disso que eu estou falando. Outra coisa, outro pilar, autocompaixão. Trate como você trataria o seu melhor amigo. Nós somos, às vezes, carrascos de nós mesmos, mas Jesus disse assim, ame o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você quebra a regra de ouro, que é amar o próximo. Deus fala pra gente que tem que amar o próximo. Então, como a ti mesmo. Eu não me amo, eu acho que eu não sou capaz, eu não me valorizo. Então, você vai fazer isso com o próximo? Você não vai amar ele? Vai desdenhar todo mundo? Vocês estão entendendo? Aquela autocompaixão, ela tem que acabar. Outro pilar, exposição gradual. Comece a fazer coisas que você tem medo por achar que você não é capaz. A neuroplasticidade prova que, ao agir, o cérebro abre novos caminhos de confiança. É aquele famoso, gente, melhor feito do que perfeito? Vocês já ouviram essa expressão? Comece com o que você tem. Gente, eu tô aqui falando com vocês, mas isso aqui tudo tá falando é pra mim, nesta manhã. Eu brigo muito comigo nesse sentido. Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito para fazer as coisas e nunca faz. Espera estar naquela situação para poder fazer. E nunca faz. Então comece como tá. Eu lembro até hoje, o primeiro dia do nosso programa aqui, na rádio, Além do Diagnóstico. Gente, eu achei que eu não ia dar conta. Eu tive dor de barriga, não que eu não tenha até hoje, tá, gente? Mas eu tive dor de barriga, ansiedade, a voz sumiu, faltando poucos segundos para entrar no ar, a voz sumiu. E no fundo eu tô assim, Tati, vai com o que você tem. Vai que você dá conta. Do jeito que sair, saiu, e depois a gente vai melhorando. É a trend do momento. Primeiro você começa, depois você melhora. E vai melhorando. E vai melhorando. Então comece a fazer aquelas coisas que você tem medo, porque você acha que você não vai dar conta. Aquele projeto está na sua gaveta há muito tempo, que você não pega ele porque você acha que você não vai dar conta. Sabe? Aquela corrida, eu tô falando pra mim agora, que você sempre quis participar e você acha que você tem que estar toda preparada fisicamente, tem que estar treinando há 1 ano, 2 anos para começar a correr. Não. Próxima corrida que tiver, vai lá, se inscreve e vai do jeito que você dá. Depois você vai melhorando. Depois você vai correndo mais, corre mais um e vai dar conta. Você vai dizer para o seu cérebro que você vai exercitando. O cérebro, gente, ele é um órgão. E ele precisa de cuidado e ser exercitado. Então, quais são os 3 pilares que a gente precisa? Reestruturação cognitiva, né? Blindar todos os pensamentos que vier. Eu não sou capaz, eu sou um fracasso. Não, não sou. Autocompaixão, né? Você começar a se amar, se valorizar, para você também cumprir a regra de Jesus, que é amar o próximo. E se expor gradualmente. Começar a fazer aquilo que você tinha medo e achava que não era capaz, mas vai fazendo aos poucos, tudo de um pouquinho. Entendeu? E você vai ver como que as coisas vão fluir. Porque o principal
é que você foi feito de uma forma exclusiva pelo Senhor. Então, quem reconhece, entende o seu lugar em Cristo, não tem espaço para baixa autoestima. E para encerrar o nosso programa de hoje, eu quero deixar uma imagem. Você deixa uma imagem aí. Imagine uma nota de R$100, tá? Se eu amassar essa nota, ela vai perder o valor? Se eu pisar nela, ela vai perder o valor? Se eu jogar ela na lama, por mais que ela suje, ela vai continuar valendo R$100. Por quê? Porque o valor dela não depende de onde ela está, de como ela parece, mas de quem a emitiu, que foi o Banco Central. A gente já ouviu essa comparação várias vezes. Várias vezes. Mas às vezes a gente não para analisar ela na essência dela. Você, meu querido ouvinte, foi emitido pelo banco de Deus, pelo banco do céu. O Criador, ele não faz rascunho. Ele só faz obra-prima. Então, se você se sente amassado pela vida, sujo, às vezes até assim, sem força, sem fôlego, se sentiu pisado, às vezes pelas palavras de alguém, desvalorizado, saiba que o seu valor não mudou nem 1 centímetro para Deus. O tratamento final para baixa autoestima, gente, é a aceitação do amor incondicional. E quem tem este amor incondicional para nos dar? Somente Deus. Somente Cristo. Ele nos amou primeiro. Nos resgatou. Lembra que você foi comprado por um preço de sangue lá na cruz do Calvário. Você não foi comprado por notas, nem dólares. Não. Você foi comprado com preço de sangue. O Senhor derramou lá na cruz até sua última gota de sangue para que você hoje tivesse uma identidade linda nele. Para que hoje você tivesse livre acesso a ele. Para que hoje você entendesse que você é especial. Que apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, o amor dele por você é enorme, é imenso, nunca mudou. Independente do que você vê, do que você faz, do que você pensa, do que você acha de você mesmo, o amor dele é imutável. Então pare de tentar ser quem você não é e comece a ser quem Deus planejou. O diagnóstico do mundo é insuficiente. Por mais que você tente agradar, por mais que você tente fazer tudo perfeito, por mais que você seja linda, maravilhosa, por mais que você ganhe muito dinheiro, por mais que você seja um profissional de destaque com vários diplomas e prêmios, é insuficiente para o mundo. Agora, o diagnóstico de Cristo é: meu filho amado, em quem me comprazo. Saia de Lodebar nesta manhã. Saia de lá. Saia da terra do esquecimento. E venha para o lugar de honra que o Senhor tem para a sua vida. Ele tem um banquete diante de você nesta manhã. Basta você decidir usufruir desse banquete que Ele tem para você. O rei Davi mandou chamar Mefibosete para vir sentar à mesa do rei. E o Senhor nesta manhã está te chamando para vir sentar na mesa dele. E não aceite menos do que isso. Não aceite menos. Mas, Tati, é verdade. Eu não sou isso eu não sou o que eu queria ser. Eu ainda não estou conseguindo. Tá dando errado. Tudo que eu faço dá errado.
não estou conseguindo romper, eu não sou capaz, eu não tenho formação, não tenho diploma. Você pode estar às vezes pensando aí, ou eu sou feia. Em nome de Jesus, você é príncipe e princesa do Senhor. E o rei está te convidando nesta manhã para sentar à mesa com ele e usufruir do grande amor incondicional que ele tem para a sua vida. E nós estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje e falamos sobre ciência, sobre o comportamento, sobre como que essa baixa autoestima adoece o nosso corpo, os nossos relacionamentos. Mas agora eu quero falar com você, com o seu espírito. Eu quero que você, onde você estiver agora, no carro, em casa, no trabalho, que você pare um instante os seus pensamentos e volte para o Senhor. Se puder, feche os seus olhos. Mas a gente vai falar com aquele que te formou, que me formou, que derramou um amor incrível sobre as nossas vidas. Senhor meu Deus, Criador de toda a vida, arquiteto, Senhor, de cada alma que nos ouve agora através dessa rádio. Eu entro na Tua presença, Senhor, neste momento para colocar diante de Ti cada coração que se sente menor, cada mente que foi bombardeada por palavras de maldição, por crítica destrutiva, por comparações que roubam a alegria de viver. Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite cada ouvinte nesta manhã, que se sente às vezes como Mefibosete, escondido lá em Lodebar, achando que a vida não tem mais valor, não tem mais sentido, que ele é um erro, que foi esquecido. Senhor, quebra agora as correntes de rejeição. Senhor, queima com Teu fogo as medidas que disseram lá na infância para esse homem, para essa mulher, aquelas frases de que você não vai ser ninguém, que você não faz nada certo, que você não vai conseguir, que você não presta. Senhor, apague agora com o Teu sangue, em nome de Jesus. Senhor, cura a saúde física que foi comprometida pela tristeza, pela mágoa. Fortalece, Senhor, os ossos que estão secos, restaura o sistema imunológico, acalma o coração, ansioso de quem precisa, a aprovação dos homens para se sentir em paz. Que este ouvinte entenda de uma vez por todas que o valor dele não está no que ele tem ou no que ele faz, mas está de fato em ser o Teu filho. Pai, renova, Senhor, renova a mente. E que amanhã, ao acordar, ao olhar no espelho, ele não veja apenas um rosto cansado, um rosto fracassado, mas que ele veja a Tua obra-prima. E que ele entenda o preço que foi pago lá na cruz por ele. E que isso torne a pessoa mais valiosa desse universo. Retira-o lá da terra do esquecimento e coloque ele sentado na Tua mesa, Senhor. Que ele possa usufruir de tudo que o Senhor tem para a vida dele. E que essas bênçãos alcancem a sua casa, a sua família. Alcança o seu, Senhor. Que ele possa viver o melhor que o Senhor tem nesta terra. Uma vida abundante em Ti. Nós declaramos que hoje caia por terra todo espírito de inferioridade. Toda inveja, toda autossabotagem. Toda baixa autoestima, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba essa palavra, receba essa cura, receba e não aceita que o mundo diz. Pelo contrário, você é altíssimo, é filho do Deus Altíssimo e declara isso ao seu respeito nesta manhã. E eu sou a Tati Ferreira e este foi mais um programa Além do Diagnóstico. Que o Senhor, que a paz dele, que excede todo o nosso entendimento, guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. E até o próximo encontro aqui na 104,9.
Um grande abraço e fiquem com Deus.